Ó, teste rápido, eficaz, validado cientificamente e de graça, para saber como está a funcionalidade e a capacidade física das suas pernas. É uma escala adaptada à nossa língua, que pode ser aplicada quando a pessoa sofreu fratura, lesão do menisco, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no quadril, artroplastias no geral, rupturas de ligamento, tendinopatias, todas essas questões musculoesqueléticas que podem acometer os membros inferiores. A gente aplica essa escala para saber como está essa capacidade física, para entender como está a funcionalidade do corpo. Então, ó, você vai precisar pegar uma caneta e um papel para você ir anotando, porque eu vou dizer, falar a atividade, e você vai me falar se você tem dificuldade nessa atividade ou se você não tem dificuldade em realizar a atividade por causa da questão da sua perna. Ó, eu vou colocar aqui a escala no teu vídeo. E aí é o seguinte, você consegue visualizar que tem a atividade, e aí você vai classificar essa atividade como extremamente difícil ou incapaz de realizar a atividade, ou bastante dificuldade, ou moderada dificuldade, pouca dificuldade ou nenhuma dificuldade. E aí, de acordo com essa sequência, você vai colocar uma numeração. Se você achar que você tem extrema dificuldade e incapacidade para realizar a atividade, você vai colocar 0. Se você achar que você tem bastante dificuldade, você vai colocar 1. Se você achar que tem moderada dificuldade, 2. Pouca dificuldade, 3. E se você não tiver dificuldade, você vai colocar o número 4. E no final a gente vai fazer a pontuação. Então, olha só. Por causa desse seu problema na perna, seja o que você tem, dor no joelho, dor no quadril, dor no pé, você tem hoje alguma dificuldade em realizar o seu trabalho normal, tarefas domésticas ou atividades escolares. Então, se você não tiver dificuldade, você vai colocar o número 4. Se você tiver pouca dificuldade, você vai colocar o número 3. Se você tiver moderada dificuldade, vai colocar o número 2. Bastante dificuldade, o número 1. E se você tiver muita dificuldade, extrema dificuldade ou incapacidade de realizar atividade, você não consegue, por exemplo, fazer o seu trabalho normal, fazer tarefas domésticas ou alguma atividade escolar por causa dessa lesão, você vai colocar o número 0. A segunda questão é, você tem alguma dificuldade em fazer o seu passatempo predileto ou atividades recreacionais ou esportivas? 0, 1, 2, 3 ou 4. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e volta para a minha explicação anterior, tá? Você tem alguma dificuldade em entrar ou sair do banho? Coloca teu número aí, de acordo com a tua dificuldade. Você tem alguma dificuldade em calçar os seus sapatos ou meias? Coloca o número referente à dificuldade. E em agachar, você tem dificuldade decorrente desse seu problema na perna? Você tem alguma dificuldade em levantar um objeto, como uma sacola de compras do chão? Você tem alguma dificuldade em realizar atividades domésticas leves? O que são atividades domésticas leves? Aquela limpezinha do dia a dia que a gente faz. E realizar atividades domésticas pesadas. E aí a atividade doméstica pesada é aquela atividade mais para faxina mesmo. Você tem alguma dificuldade em entrar ou sair do carro? E em andar 2 quarteirões? Você tem dificuldade em andar aproximadamente 1,5 km, e aí talvez você não saiba exatamente quanto é 1,5 km. E aí você pode, por exemplo, pegar um percurso que você faz e colocar no Google Maps e ver se esse percurso se aproxima essa quilometragem, e aí você vai ver se você tem dificuldade ou não e colocar a numeração de acordo com a dificuldade que você tem. Você tem dificuldade em subir ou descer 10 degraus, aproximadamente um lance de escadas. Se você tiver algum grau de dificuldade por causa dessa questão da sua perna, coloca o número decorrente relacionado ao grau de dificuldade que você tem. Você tem dificuldade em ficar em pé durante 1 hora? Baixa, moderada, não tem dificuldade? E em ficar sentado durante 1 hora, você tem alguma dificuldade? Você tem alguma dificuldade em correr em terreno plano? Se você não sabe, porque faz tempo que você correu, por exemplo, você pode colocar que não faz essa atividade, tá? E aí é o número 0 mesmo. É uma incapacidade, a gente assume que é uma incapacidade de realizar a atividade.
E em correr em terreno irregular, terreno de terra, que tenha buraco, você tem alguma dificuldade? Você tem uma dificuldade em mudar de direção enquanto corre rapidamente? Se você não sabe responder, coloca 0. Se você tiver pouca dificuldade, você vai colocar o número 3. Moderada dificuldade, o número 2. Bastante dificuldade, o número 1. E nenhuma dificuldade, você vai colocar o número 4. Você tem alguma dificuldade em pular? Coloca o número aí correspondente. Você tem alguma dificuldade em rolar na cama? Ok. Essas foram as atividades e agora você vai somar os números que você colocou para cada atividade e dar a pontuação final. Dá uma pausa no vídeo e faz esse cálculo, por gentileza. E aí, o que é que acontece? Se sua pontuação deu entre 61 e 80 pontos, a gente classifica como que você não tem limitação funcional. Você está bem. Se deu um score, uma pontuação entre 41 e 60, você tem uma limitação moderada da sua funcionalidade. Se deu abaixo de 40, entre 20 e 40 pontos, você tem uma moderada a severa limitação da funcionalidade. Por que que isso é importante a gente saber? Porque se você teve uma moderada severa, se você teve algum grau de limitação funcional, isso aí é um alerta para você correr atrás para fortalecer essa sua perna. Na reabilitação, o que é que acontece? Geralmente a pessoa chega com uma limitação funcional de severa a moderada. E aí a gente faz o acompanhamento, faz a estratégia de reabilitação, e quando essa pessoa atinge a limitação funcional adequada, que é acima de 61 pontos nessa escala, a pessoa tem alta. Então, coloca aqui nos comentários qual foi a tua pontuação, para que eu possa te ajudar melhor, te dar uma orientação baseada na tua pontuação. E se você gostou desse tipo de conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal, que aqui tem muito conteúdo legal acerca de dor, de disfunção, de acompanhamento fisioterapêutico, prevenção de lesão, principalmente em corredores. Um beijo!